Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, e esse então é o quinto vídeo, né, que nós vamos dedicar a trazer aqui alguns excertos, fazer alguns comentários, etc., acerca da obra intitulada O Livro Negro do Espiritismo, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg, que foi um membro da Igreja Católica, né, que nos anos ali 1950, 1960, escreveu, publicou uma série de obras contra a doutrina espírita. Essa é uma delas, tá certo? A essa altura, nós estamos aí na página 72 do livro, total são 100 páginas mais ou menos. Conseguiremos, por certo, finalizar aqui a nossa breve análise, né, do livro. É claro que o recomendável sempre com relação a qualquer obra é que o próprio, né, a própria pessoa que está aqui eventualmente nos ouvindo, se tiver tempo e disposição para tanto, né, e puder adquirir a obra, faça a sua própria leitura, a sua própria análise, seu próprio estudo da obra integral, né? Claro que o ideal é isso, tá certo? Mas enfim, o nosso propósito, evidentemente muitas pessoas não terão o tempo, a disposição ou recurso financeiro para, ou como seja, mas enfim, o nosso intuito então aqui, com esses vídeos e outros dedicados a trazer outras obras, é justamente dar um vislumbre, né? Uma boa panorâmica dessas obras então, para aumentar, digamos, né, a nossa densidade cultural espírita, por assim dizer, né? E estudar essas obras que falam contra o espiritismo, já nos recomendava o próprio Kardec, que é algo altamente recomendável, precisamos conhecê-las também, tá certo? E então nós estamos com o Livro Negro do Espiritismo, Frei Boaventura Kloppenberg, a essa altura na página 72, em que ele vai continuar, né, tecendo aquelas considerações acerca do quão seria, né? Ele começou dizendo que a Bíblia, né, proíbe a evocação, que Deus, né, proíbe a evocação de espíritos, e agora ele tem um item intitulado É naturalmente prejudicial evocar espíritos, né? E então ele vai discorrer aqui sobre essa questão, né, entendendo que é prejudicial, inclusive, a fisicamente, psicologicamente, evocar espíritos. Vou ficar aqui com o último parágrafo, já estamos na página 73, em que ele nos diz o seguinte: Pelos frutos se conhece a árvore. Por suas consequências, estudaremos a liceidade ou iliceidade moral do Espiritismo. Acabamos de lembrar a triste consequência da apostasia. Precisamos assinalar e documentar mais uma consequência, essa de ordem natural: os efeitos que a diuturna prática da evocação dos espíritos produz sobre a saúde do corpo e da alma dos necromantes, né? Confessamos desde logo a nossa incompetência para denunciar estes efeitos. Por isso mesmo, tomaremos a liberdade de recorrer a homens profissionalmente dedicados a tais estudos. Enviamos a alguns médicos psiquiatras cartas e aí recebeu respostas e tal. Ele se comunicou, né, com alguns médicos psiquiatras e recebeu respostas e está aqui a colocar as respostas que recebeu. E é claro, se ele colocou no livro, são respostas que vão dizer, olha, né, essa coisa de ficar evocando espíritos e tal. Bom, primeiro que o espiritismo não se baseia na evocação, né, de espíritos assim no sentido malévolo da palavra, no sentido meio místico da coisa e tal, né? Não é isso exatamente, né? Muitas vezes os espíritos se manifestam espontaneamente, etc., né? Mas enfim, o fato é que ele traz aqui algo que já, né, inclusive teremos um vídeo aqui no canal futuramente, eu vou ver, né, um dos primeiros, ou o primeiro, se não me engano, periódico espírita, enfim, primeiro jornal espírita do mundo, né, publicado nos Estados Unidos. Já no seu segundo volume traz um artigo lá na primeira página, né, em que o autor vai discorrer sobre essa coisa, porque desde o começo, né, levantou-se essa hipótese, olha, esse negócio de ficar aí falando com espíritos, não sei o quê, para falar em linguagem bem simples e resumir, essa coisa de ficar aí conversando com espíritos, etc. e tal, deixa as pessoas malucas, né? Enfim, o espiritismo induziria a loucura, né? Enfim, mais ou menos isso que Frei Kloppenberg vai trazer aqui, a partir de respostas, ele sabiamente, né? Não deixa os especialistas falarem, né? Já vou me comunicar com psiquiatras e o que eles disserem vai ter muito mais peso, é claro, até porque são pessoas não ligadas à igreja, em princípio, e além disso são profissionais da área da saúde mental e por aí vai, né? E aí então ele vai reproduzir aqui, né, a carta que ele enviou a um certo especialista e depois
a resposta que ele recebeu. Ele vai mesmo dizer que nem todos responderam, né? Mas alguns responderam, e ele vai reproduzir então aqui a resposta que alguns desses médicos psiquiatras deram, né? E um desses foi o professor J. Alves Garcia. E ele responde assim ao Frei Kloppenborg: a circular de 25 de outubro de Vossa Senhoria veio despertar o meu interesse por tema que já tinha considerado há alguns anos. Há mais de 3 lustros, observo enfermos mentais de vária índole, alguns dos quais tiveram seu delírio conformado ou induzido pela prática do baixo espiritismo. Em geral, trata-se de delirantes alucinatórios crônicos que, após um período de desenvolvimento, adotam uma concepção mórbida, mística, mediúnica, na qual se percebe a sugestão das práticas dos terreiros, outrora suburbanos, faz referência aqui a Umbanda, coisa que o valha, né? E que agora se realizam em pleno centro da capital da República. Em certa época, passei a frequentar alguns centros espíritas a fim de estudar a influência dos exercícios mediúnicos sobre alguns tipos de enfermos mentais. O que vi, não pode ser relatado nesta carta, pois daria para todo um ensaio. O aspecto mais grave, a meu ver, foi a prática ilegal da medicina, com receituário epistolar, de preparados farmacêuticos de diversos tipos e a doentes em que eles seriam contraindicados. Passa a responder os quesitos formulados, né? Frei Kloppenborg enviou uma espécie de pequeno questionário, né? Com perguntas a esses profissionais, mas um parêntese aqui, né? É preciso não confundir, digamos, a causa com o efeito, por assim dizer, né? Você vai poder talvez encontrar ao longo, né? Enfim, essa altura, mais de século e meio, né, de prática espírita, pessoas que demonstraram, né, após iniciar certa prática mediúnica, enfim, demonstraram distúrbios mentais, psicológicos, etc. Possivelmente vai ser possível, enfim, possivelmente encontrar CA, né? Será possível encontrar, sim, casos, né? Mas a questão é, e quantas outras pessoas não, né, passaram a manifestar também, né, distúrbios psíquicos após, por exemplo, né, adotarem fervorosamente a religião católica, ou após se tornarem protestantes fervorosos. Quer dizer, na verdade, você tem já nessas pessoas o germen, por assim dizer, né, latente aí de um distúrbio psíquico, e aí um elemento qualquer, né, uma monomania que ela desenvolve, pode ser uma religião, pode ser o espiritismo, pode ser uma outra prática qualquer, né, não necessariamente ligada à religião, mas enfim, ela se deixa absorver, né, por algum tipo de monomania, e isso desperta e desenvolve, né, aquela sua latente propensão a algum tipo de distúrbio psicológico, né? Quer dizer, mas isso pode acontecer com qualquer outra prática, não é que, né, o espiritismo induz a loucura, quer dizer, não tem cabimento, né? Mas Frei Kloppenborg puxa para esse lado, tenta mostrar que esse negócio de praticar espiritismo endoida as pessoas, né? Com perdão da singeleza da linguagem. Estamos aqui, né, numa conversa até certo ponto informal, né? Enfim, me permitirei então usar, quando me parecer pertinente, uma linguagem algo mais coloquial. E então, quer dizer, o argumento não é bom, né? Quer dizer, enfim, tem pessoas que, né, enlouquecem dentro da religião católica, viram maníacas e se benzem toda hora, e toda hora estão rezando e achando que o demônio está soprando algo de ruim no ouvido delas. E, quer dizer, na verdade, é a loucura que já fazia parte ali, né, subjacente, digamos assim, da genética da pessoa, do ambiente no qual ela conviveu, talvez algo trazido inclusive de encarnações passadas, né? E que neste mundo, nesta encarnação, algum elemento deflagrou, né, aquela loucura latente, por assim dizer, que depois se desenvolveu. Pode ter sido até a prática espírita, a tentativa de um contato mediúnico com seres desencarnados, mas assim como, né, práticas religiosas, né, e outras práticas mesmo, enfim, não necessariamente ligadas à religião, uma monomania qualquer do qual o indivíduo se torna possuído, pode muitas vezes levar a isso. Quer dizer, então, nesse sentido, o espiritismo não é mais nem menos perigoso, né, do que religiões, do que práticas quaisquer que possam eventualmente constituir aí um elemento deflagrador, né,
num estado de perturbação mental que já era latente numa determinada pessoa. Então, não é um bom argumento, né? Mas Frei Kloppenberg aí tenta, né, fazer esse pequeno terror psicológico ali com relação aos seus leitores, mostrando que, olha, esse negócio de, né, ficar aí tentando se comunicar com os mortos, inclusive, pode deixar as pessoas meio malucas e tal, quer dizer, como disse, quer dizer, né, você tem aí pessoas que, né, ficaram perturbadas mentalmente sendo evangélicas, católicas, enfim, né, não necessariamente estudar a doutrina espírita ou, enfim, buscar desenvolver a mediunidade. Se a pessoa achar que tem, levará um indivíduo à loucura. Mas, de qualquer forma, vale também o alerta, o parêntese aqui, quer dizer, é preciso realmente ter cuidado, né? Quer dizer, se o indivíduo chega, por exemplo, a uma casa espírita, tentando se agregar ali, né? Tentando fazer parte de um conjunto de médiums que atuam naquela casa ou qualquer coisa assim, mas se percebe que aquela pessoa tem alguma propensão a algum distúrbio psíquico, né? Em benefício da própria pessoa e em benefício do próprio trabalho que a casa desenvolva, por certo é de bom tom, é de bom alvitre evitar pessoas desse tipo, né? Mas essa é uma outra questão, na verdade, né? Mas aí então o doutor aqui passou a responder quesitos que o Frei Kloppenberg havia enviado, um pequeno questionário, ele passa a responder, né? Mas enfim, pela própria resposta fica clara também o teor da pergunta, de forma tal que não voltarei aqui para revisar apenas as perguntas de Frei Kloppenberg e também não vou ler todas as respostas na íntegra, né? São 5 itens, né? 5 quesitos que Frei Kloppenberg perguntou. Mas fiquemos com o segundo, por exemplo, o segundo dos 5 itens, né? A segunda resposta, portanto. O médium, ainda mais o desenvolvido, pode ser considerado tipo normal e são, quer dizer, o médium, né? Sobretudo aquele, né? de dotes mediúnicos bastante desenvolvidos, pode ser considerado uma pessoa normal ou meio maluca, né? A pergunta, simplesmente falando, é essa, né? Resposta do médico, né? O doutor, deixa eu ler aqui de novo, professor J. Alves Garcia. Fala professor e não doutor, possivelmente um psiquiatra que atua, né, atuava em alguma instituição acadêmica. Mas enfim. Resposta, né? O médium, ainda mais o desenvolvido, né? Pode ser considerado tipo normal em são? Resposta, não. Ou seja, deve ser meio pirado, né? Tornam-se médiums autênticos os neuróticos de certa classe, histéricos e obsessivos, que possuam suficiente sugestionabilidade para crer e deixar-se induzir, e certos dons volitivos para resistirem às práticas monótonas e exaustivas, ensinamentos e execução do ritual espiritista. Práticas monótonas e exaustivas, execução de ritual espiritista. Não entendi muito bem. Mas enfim, práticas monótonas, rituais e repetitivas tem muito na Igreja Católica, por exemplo. Né? Mas enfim, não entremos por aí. Os doentes que tenham uma psicose manifesta ou latente deixam-se identificar como tais e não levam a termo desenvolvimento. Todavia, o seu delírio toma o colorido e a linguagem ou gíria espiritista do candomblé ou macumba. Ele está misturando aqui, né, espiritismo com outras práticas espiritualistas, mas que não são espiritismo. Ponto. Né? Remeto o nosso eventual ouvinte aqui ao vídeo aqui no canal, né? Existe mais de um tipo de espiritismo? É a pergunta, né, que intitula o vídeo, né? Bom, candomblé, macumba, não sei o que e tal. Isso não é espiritismo, ponto. Né? Pode até ser entendido como uma prática espiritualista, mas não é espírita. Mas enfim, conclui então o professor J. Alves Garcia, que olha esse negócio aí, né? Sobretudo o médium mais desenvolvido, é um indivíduo normal e são? Era a pergunta? Não, não é não. Né? É meio perturbado o indivíduo, né? Mas enfim, quer dizer, de novo, repito, quer dizer, você pode até encontrar pessoas que se dedicam, né, a trabalhos mediúnicos nas quais você possa detectar algum tipo de perturbação de ordem psíquica, com certeza. Mas dizer que uma coisa é causa da outra, né, ou que a perturbação psíquica é consequência, né, da prática mediúnica, não é razoável. Quer dizer, né, você tem aí pessoas mentalmente desequilibradas, né, por exemplo, né, como já disse, né, que se dedicam ao catolicismo, enfim. Você tem aí, né, fanáticos e pessoas realmente perturbadas, né, dentro aí das diversas denominações evangélicas, por exemplo, e por aí vai. Quer dizer, o indivíduo, na verdade, já possui em si o germen, né, de algum tipo, talvez até trazido de outra encarnação, quem sabe. Mas enfim,
já possuía em si o germen aí de um desequilíbrio psicológico e, né, enfim, aquela atividade a qual ele passou a se dedicar, dada a sua própria natureza, né, seja no espiritismo, seja, né, alguma prática propriamente religiosa, a questão de você lidar com questões transcendentais, a divindade, ou enfim, né, a existência após essa vida e por aí vai, quer dizer, pode realmente levar o indivíduo a perturbar-se, digamos assim, né, a desenvolver aquela tendência latente que ele já possuía. Mas isso pode se dar com relação a qualquer outro campo de estudo. Você tem pessoas, por exemplo, dedicadas às ciências naturais, né, e que não pelo estudo propriamente, mas por uma tendência que já possuíam, se tornaram depois mentalmente perturbadas, né, estudando matemática, física, enfim. Mas a culpa, evidentemente, não é da matemática, nem da física, né? Felizmente, os nossos matemáticos e físicos não são malucos, né? Quer dizer, é o próprio indivíduo que, né, na sua área de atuação, muitas vezes, né, ou numa área na qual ele estuda, se dedica, se deixa dominar ali por uma monomania e aquilo termina por fazer desenvolver uma perturbação mental latente que ele já possuía, quer dizer. Então não dá para culpar o espiritismo porque o indivíduo ficou meio maluco depois que, né, passou a estudar o espiritismo. Tem gente que fica meio maluca depois de começar a estudar biologia, quer dizer, né, não é por aí. Né? Nesse sentido, o espiritismo é tão bom ou tão ruim quanto qualquer outra doutrina, ciência, área do conhecimento, quer dizer. Né? Mas claro que Frei Kloppenberg tenta puxar a coisa nessa direção. E me parece que ele está sendo efetivamente, assim entendo, um tanto desonesto, né, intelectualmente. Né. Há uma outra resposta, eu vou continuar ainda com o item 2 para comparar. Agora, doutor José Lemes Lopes. Como ele fala doutor, né, possivelmente seja alguém que está atuando aí, estava, né, na época, isso é 1954, né, a resposta é de 20 de fevereiro de 1954. Então, o doutor José Leme Lopes, né, respondendo ainda aquele segundo quesito de Frei Kloppenberg, né, cidadão que se dedica ao espiritismo e tal, né, pode ser considerado alguém mentalmente são? Em essência é isso. Ele responde: sem dúvida, o exercício das denominadas faculdades mediúnicas é o principal responsável pela transformação psicológica que prepara, facilita e faz explodir alguns quadros mentais. Né? Ou seja, o bom doutor aqui afirma que esse negócio de tentar praticar aí, né, desenvolver faculdades mediúnicas, vai fazer explodir quadros mentais. Quer dizer, olha, amigo, né, isso daí vai deflagrar a sua maluquice, né, com perdão, né, da linguagem singela. Mas, de novo, né, repito, quer dizer, você pode encontrar pessoas que se enquadram aqui nessa realidade? Ah, com certeza. Né, ao longo de mais de século e meio aí de prática espírita, etc., com certeza você encontrará. Mas são minoria, assim como você vai encontrar pessoas que desenvolveram realmente um quadro de desequilíbrio mental, psicológico, após se dedicarem a estudar línguas, matemática, enfim. Né? Quer dizer, não é o espiritismo, né? No fundo é uma latente descompensação psíquica, né? Talvez trazida até de outra encarnação, quem sabe, mas que o indivíduo já possui, que termina sendo deflagrado, nesse caso pela prática, né, pela busca da prática mediúnica, mas como pode ser deflagrada através de outras práticas, de outras doutrinas, de outros conhecimentos, de outras ciências. Né? Tem gente que fica meio perturbado mentalmente, com perdão, né, de novo, da singeleza da expressão, estudando física, matemática, biologia, química, né? Enfim. Então, não procede, né? Não procede. Mais adiante, doutor Luiz Roubalinho Cavalcante, a mesma segunda pergunta. O médium deve ser considerado como uma personalidade anormal, predisposto a enfermidades mentais ou já portador de psicopatias crônicas ou em evolução. Então, os três indivíduos aqui que responderam concluíram nesse segundo item que, olha, né, o indivíduo aqui, o médium, vou ler de novo essa última aqui do doutor Luiz Roubalinho Cavalcante. O médium deve ser considerado como uma personalidade anormal, predisposta a enfermidades mentais ou já portador de psicopatias crônicas ou em evolução. Então, imagine, né? Alguém lendo esse livro aqui de Frei Kloppenberg, se não por qualquer outra razão que ele tenha apontado antes, ele tentou desacreditar primeiro de um ponto de vista lógico, né, doutrinário, o espiritismo. Né? Olha, essa coisa de falar com espíritos não é confiável, essas comunicações aí podem não ser autênticas por isso e por aquilo, no fundo é tudo animismo e por aí vai.
depois passou para a parte, digamos, doutrinária, religiosa, digamos assim. Olha, a Bíblia condena o espiritismo e tal. E agora ele está chegando na terceira pancada ali, que é a parte médica. Né? Diz, olha, esse negócio de tentar estudar espiritismo deixa as pessoas malucas, então não faça isso. Né? No caso, ele está falando especificamente de desenvolvimento das habilidades mediúnicas. Né? Mas, enfim, não faça isso, você pode ficar meio maluco, e se tem alguém que faz isso e tal, evidentemente você não pode confiar nessa pessoa, porque provavelmente ela é meio perturbada mentalmente. Né? Mas enfim, não vou me repetir aqui os argumentos, né, que já mencionei mais de uma vez, quer dizer. Enfim. Depois aparece um doutor, Deusdete Araújo, que responde mais sucintamente. Né? Segunda pergunta, né? Ele só responde com não. Ele não elabora a resposta, mas não. Então, alguém que, né, se dedica a desenvolver a mediunidade e tal, pode ser considerado um indivíduo mentalmente sadio, são e tal. Doutor Deusdete Araújo diz não. Não elabora, mas, de novo, né? Não elabora, mas corrobora. Né? Quer dizer, não, é perturbado. Aí, de novo, algum outro doutor Francisco Franco. Mesmo a segunda pergunta. Eu estou ficando com ela, né, para ilustrarmos, mas são 5 perguntas ao todo. Resposta, né? Indivíduo que se dedica a desenvolver a mediunidade, etc., pode ser considerado um indivíduo, né, mentalmente sadio. São resposta. Nunca pode ser normal pelas razões expostas acima. Né? Enfim, não. Né? E por aí prossegue. Ele sai aqui pegando, né? Tem mais outros aqui, Dr. Floriano Peixoto de Azevedo, Dr. Oswaldo Moraes Andrade, e por aí vai, outros médicos. Né? Dr. Franco da Rocha. Né? Eu não sei se é o Franco da Rocha famoso, que dá nome, inclusive, atualmente a um presídio, salvo engano, em São Paulo, eu acho. Né? Mas não sei se seria o mesmo. Mas enfim, o Dr. Franco da Rocha, por exemplo, pulei aqui alguns outros médicos, né? O Dr. Franco da Rocha responde àquela mesma segunda pergunta. O médium vidente, na minha opinião, não é um tipo normal, é quase sempre um desequilibrado. Devo dizer-lhe que eu, pelo menos, nunca vi um médium que fosse indivíduo normal. Pode ser que exista, eu, porém, não o vi ainda. Bom, não vou me repetir aqui os argumentos que já utilizei. Prossegue. Vários outros médicos aqui já dá uma dúzia ou mais. Né? Dr. Augusto Austregésilo, Dr. Henrique Roxo, enfim, Frei Kloppenberg sai numerando aqui, né? São muitos médicos, eu não parei para contar, mas essa altura já estamos com uns 20 talvez, né? E todos eles, se Frei Kloppenberg botou aqui, é claro, respondendo, né? Respondendo, digamos, daquilo, da forma que Frei Kloppenberg desejava. Acredito eu que se todos esses médicos, esses mesmos, tivessem dito o contrário, né? Não corroborassem as teses de Frei Kloppenberg, ele não teria colocado no seu livro. Né? Mas enfim, passei aqui rapidamente, mas sem nenhum problema. Uns bons 20 médicos aí, né? A lista ficou grande, né? Tanto que essa altura já estamos na página 87 do livro. Né? E Frei Kloppenberg, então, vai trazer todas essas respostas, e todos eles são 5 quesitos, como eu disse, eu fiquei só com a segunda pergunta, né? Que Frei Kloppenberg enviou para uma série, atualmente nós diríamos uma mala direta, né? Para uma série de médicos, psiquiatras e tal, com 5 perguntas. Eu fiquei aqui apenas com a segunda, né? Tendo essa perspectiva que nós estamos aqui fazendo uma síntese, né? Tentando, enfim, condensar, né, o conteúdo do livro aqui nesses 5 vídeos. Tá certo? Mas enfim, como disse, vale muito a pena, né? Vale muito a pena a leitura da integralidade aqui, da obra na sua integralidade. Né? E aí Frei Kloppenberg, então, depois de trazer as respostas, né, daqueles cerca de 20, passei rápido, mas cerca de 20 médicos aí, enfim, um número bastante grande, né? Frei Kloppenberg botou ali na sequência, como as respostas todas levam na mesma direção, eu li umas 4 ou 5, né? E pulei as demais. Tá certo? Mas então, mais adiante, ele vai arrematar ainda, trazendo agora não as respostas que médicos psiquiatras deram as respostas, as perguntas que ele elaborou naquele, né, seu pequeno questionário, mas, digamos, trazendo obras, né, da literatura da época que falavam também dessa questão. Então, diz ele aqui, já na página 88. O Dr. Xavier de Oliveira, docente de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, e médico do Hospital Nacional de Psicopatias, que observou mais de 18 mil loucos no pavilhão de assistência a psicopatas, publicou um livro com o título de Espiritismo e Loucura. Um livro com o título de Espiritismo e Loucura,
contribuição ao estudo do fator religioso em psiquiatria. Enfim, né? Então ele vai citar, depois de ter trazido as respostas, né, que os médicos apresentaram, ele vai trazer obras da época, né? E tem esse Dr. Xavier de Oliveira, né, um renomado médico, clínico aí da universidade, membro da academia, etc. e tal, que publicou esse livro, né, depois de ter examinado, observado, né, 18 mil loucos no pavilhão de assistência a psicopatas, publicou esse livro, Espiritismo e Loucura, né? Contribuição ao estudo do fator religioso em psiquiatria, publicado no Rio de Janeiro em 1931. Né? E o doutor, então, aqui vai mostrar que, né, vai dizer o seguinte, por exemplo, numa estatística de 12 anos, de 1917 a 1928, por nós levantada no pavilhão de observações, registramos em 18.281 insanos entrados, 1.723 portadores de psicopatologias provocadas exclusivamente, diz o doutor, exclusivamente pela prática do espiritismo em indivíduos meio prágicos do sistema nervoso. Né? E por aí vai. Mas enfim, cerca de 2.000 em 18.000, né? 1.700 e pouco, em 18.000 e pouco, 2.000 em 18.000, dá um pouco mais de 20%. Né? Aliás, um pouco mais de 10%. Né? 2.000 em 20 seriam, 2.000 em 20.000 seriam 10%, dá um pouco mais de 10%. Né? 15%, qualquer coisa assim. Mas enfim. E aí então Frei Kloppenborg, depois de ter trazido as respostas, o médico vai pegar a literatura da época que também, né, corrobora essa tese de que, olha, esse negócio de se dedicar ao espiritismo aí deixa você meio perturbado, né? Enfim. E por aí segue, ele vai trazer aqui uma série de outras frações do livro, né, etc. Mas citando ainda o mesmo livro, veja só, Dr. Xavier de Oliveira, tá? Espiritismo e Loucura, publicado no Rio de Janeiro, em 1931. Possivelmente ainda consiga se encontrar em sebos, se bem que se houver, né, vai ser com certeza uma obra rara e vai custar caro. Né? Mas enfim, Dr. Xavier de Oliveira, tal. E Frei Kloppenborg sai então, né? Quando ele chega em algo, um argumento que lhe interessa, ele sai desenvolvendo e tal. Mas então, distraído desse livro, né? Desse mesmo livro, diz aqui Frei Kloppenborg já na página 89. Gravíssima acusação faz o autor, né, na página 211 contra o livro dos médiuns de Allan Kardec. Aspas. O livro dos médiuns de Allan Kardec é a cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo. E com uma agravante a mais. É barato, está ao alcance de todos e por isso mesmo leva mais gente, muito mais, aos hospícios do que a poeira do diabo, a coca maravilhosa, que há tanto tempo vem preocupando a ciência, a polícia e até a Liga das Nações. É o tóxico com que envenenam todos os dias os débeis mentais, futuros hóspedes dos asilos de insanos. Leem-no, assimilam-no, no livro dos médiuns, né? Incluem a essência diabólica de que é composto, caldeiam os conhecimentos nele adquiridos nas sessões espíritas e com o delírio mediúnico que geralmente vem a entreter esses tarados, palavra aqui do doutor, só tem dois caminhos a seguir. Ou mais um médium convicto e convincente ganham as macumbas do Rio, de novo confundindo espiritismo com candomblé, etc. Ou mais um psicopata ganham os manicômios desta capital. Palavras de Dr. Xavier de Oliveira em seu livro publicado, Espiritismo e Loucura, publicado em 1931, e que Frei Kloppenborg, como se enquadra com suas teses, traz aqui grandes trechos aqui do livro. Eu li um deles, né, o mais contundente talvez, mas o resto aqui não é menos contundente, né? Então o bom doutor concluiu que a história, essa coisa aí, né, estudar o livro dos médiuns e não sei o que, produz malucos mesmo. Pronto. Né? É a conclusão. Né? Então imagine você, né, um católico, né, fervoroso ou não, praticante ou não, ou simplesmente uma pessoa culta, né, lendo esse livro aqui de Frei Kloppenborg nos anos ali 1950, né, essa obra, no caso, o Livro Negro do Espiritismo é de 1934. Né? Enfim, desconsiderar tudo que vem antes, né, que fala contra o espiritismo e tal, mas primeiro ele ataca, né, a doutrina, né, do ponto de vista da sua lógica, da sua confiabilidade, digamos, científica, estatística e por aí vai. Veja os vídeos anteriores, né?
Aí depois passa a dizer que a Bíblia condena, então religiosamente é condenável. Cientificamente não é confiável, religiosamente é condenável, e agora chega na parte final, digamos assim, né? Estamos aproximando aqui do fim do livro, e ele vai então mostrar que, olha, essa coisa de prática mediúnica, de espiritismo, inclusive endoidece as pessoas. Quer dizer, então, quer dizer, se não for por uma razão, será por outra que a pessoa ia ficar morrendo de medo, né? De ter contato com a literatura espírita, que dirá com práticas espíritas, que dirá com os próprios espíritas, né? Porque, no mínimo, deve ser um bando de maluco, né? É o que o cidadão médio iria concluir, né? Depois, então, de ter citado aquela obra, né? Ele vai citar uma outra obra. Ele está ainda na parte médica da coisa, tentando mostrar aqui nessa coisa de praticar espiritismo, né? Enfim, buscar aí práticas mediúnicas e tal, faz mal para a saúde mental das pessoas. Ele vai citar a obra de um outro médico agora. Do Manual de Psiquiatria, o Dr. Henrique de Brito Belfort Roxo, professor catedrático da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Esse Belfort Roxo aqui possivelmente seja parente daquele Belfort Roxo que dá nome a um município na Baixada Fluminense, né? Mas aquele era engenheiro. Esse aqui é um médico psiquiatra, né? Bom, no Manual de Psiquiatria, o Dr. Henrique de Brito Belfort Roxo, professor catedrático da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Psicopatologia da Assistência a Alienados, etc., né? Enfim, uma pessoa de grande currículo. Terceira edição, nas páginas 741 a 757, sob o expressivo título Delírio Espírita Episódico, estuda os maus efeitos da prática da evocação dos espíritos entre nós. E aí, Frei Kloppenberg vai trazer passagens aqui, né, do livro do Dr. Henrique de Brito Belfort Roxo, né, tratando dessa questão e mostrando, né, enfim, que essa coisa de estudar espiritismo, livro dos médiuns, tentar desenvolver mediunidade, etc. e tal, vai deixar as pessoas mentalmente perturbadas. Mas, de novo, né, você poderia encontrar entre aqueles que se dedicam a estudar a doutrina espírita e eventualmente a tentar desenvolver seus dotes mediúnicos, ou que se consideram médiums, né, muito desenvolvidos, você pode encontrar aí pessoas mentalmente perturbadas, com certeza, com certeza. Como você vai encontrar pessoas mentalmente perturbadas na Igreja Católica, enfim, entre os evangélicos, pessoas que praticam ciências naturais, como física, química, por exemplo, quer dizer, na verdade, né, de novo, né, para finalizar, sem querer me repetir mais, quer dizer, se está a confundir aqui a causa com o efeito, quer dizer, né, a prática mediúnica, ou o estudo da física, ou o estudo, enfim, o indivíduo ter adentrado, né, enfim, intensamente na religião católica, por exemplo, ou o que seja, é apenas o elemento que deflagra, né, que propicia que se desenvolva uma tendência natural, né, que ele já possui um desequilíbrio psicológico, quer dizer. Então, nesse sentido, o espiritismo é tão bom ou tão ruim quanto qualquer outra doutrina, quanto qualquer outra ciência, quer dizer, né? Você poderia dizer as mesmas coisas com relação a quantos malucos há nos manicômios que estudavam ciências naturais, eu não sei, quantos malucos tem lá que eram fervorosos católicos, não sei, quer dizer, né? Mas certamente você poderia dizer algo idêntico, repetir os mesmos argumentos com relação a outras ciências, doutrinas, com relação a religiões, se fosse o caso, quer dizer, então é falacioso esse argumento. Né? Há pessoas mentalmente desequilibradas que estudam, né, variadas ciências e que, se tem algum tipo de dedicação religiosa, você vai encontrá-las em diversas religiões. Quer dizer, então, não é o espiritismo que... Né? Uma coisa é o indivíduo ser mentalmente perturbado e dizer-se, ou enfim, espírita, médium. Outra coisa é ele ter ficado mentalmente perturbado em função disso. Né? Quer dizer, são coisas distintas. Né? Você vai encontrar pessoas que simplesmente estudando física ou matemática ficaram mentalmente perturbados. A culpa não é da física nem da matemática, por certo. Quer dizer, enfim, não é bom argumento, é falacioso. Enfim, encerrarei por aqui, tá certo? Vou só eventualmente citar mais alguma coisa, mas não vou contra-argumentar. Me parece que essa altura já está devidamente devidamente colocado. E depois, na sequência aqui, né, Frei Kloppenberg traz excertos daquela obra e vai elaborar um pouco mais, né? Aí ele traz uma outra obra. Dr. A.C., Antônio Carlos, não sei, mas enfim, está abreviado, Dr. A.C. Pacheco e Silva, que como diretor do Grande Hospital de Alienados em Juqueri, até hoje é um hospital muito psiquiátrico, muito conhecido em São Paulo com esse nome, né? Enfim, nessa localidade, né? Em Juqueri, São Paulo, teve larga oportunidade de estudar as consequências da prática da evocação dos espíritos, publicou em suas Palavras de Psiquiatria, obra então do Dr. A.C. Pacheco e Silva, publicada em São Paulo em 1950,
nas páginas 147 seguintes, um interessante capítulo, a higiene mental e o espiritismo, né? Então aqui palavras do próprio doutor, nessa obra em que Frei Kloppenborg aqui nos traz, página 92 do livro de Frei Kloppenborg. Em nenhum país do mundo, talvez, a influência nefasta do espiritismo se exerça com tamanha intensidade sobre a saúde mental do povo como ocorre entre nós, o que se deve a um sem número de fatores que começam a ser estudados e conhecidos pelos psicólogos, psiquiatras e sociólogos que se têm entregue ao estudo do problema. Nas grandes cidades, como nas pequenas vilas do interior do país, proliferam, em todos os cantos, numerosos centros espíritas, atraindo um número imenso de pobres criaturas incultas e crédulas que se deixam facilmente arrastar pelas mais absurdas ideias, persuadidas de que no Espiritismo podem encontrar soluções felizes para remediar as mais precárias situações financeiras, para a realização de aspirações afetivas, para salvar uniões ameaçadas, para restituir a saúde a doentes incuráveis e ainda para rever entes queridos já mortos. E aí prossegue então o doutor, né? Frei Kloppenborg traz um trecho aqui grande do livro, porque o cidadão deita a falação aqui contra o espiritismo de novo, né? Mostrando que, olha, né, isso aí vai deixar as pessoas mentalmente perturbadas e por aí vai, né? E Frei Kloppenborg, na página 95, lembrar que o livro tem 102 páginas, mas enfim, estamos nos aproximando aqui do final, né? Conseguiremos realmente finalizar aqui a nossa análise da obra de Frei Kloppenborg, dessa obra, né? Com 5 vídeos. Esse quinto vídeo então será o último, né? E então, aqui já na página 95, Frei Kloppenborg faz uma análise sistemática da documentação, né? Né? As respostas que os médicos psiquiatras deram e depois né? As frações aí de obras de médicos psiquiatras que vão, nas quais serão abordadas essa questão, né? Prática do espiritismo, estudo do espiritismo, prática mediúnica versus sanidade mental, né? Então, Frei Kloppenborg, uma das conclusões aqui é: existe impressionante unanimidade entre médicos, psiquiatras, professores de psiquiatria, diretores de hospícios, etc., em denunciar a prática da evocação dos espíritos como nociva, prejudicial, desaconselhável, perigosa, perniciosíssima, etc. Né? Bom, se você considerar essas obras que ele aqui trouxe, realmente há concordância, né? Haviam na época outras obras que contradiziam essas? Eu não saberia dizer, não busquei essa informação. Mas mesmo que outras obras que Frei Kloppenborg aqui não cita viessem ao encontro dessas conclusões, quer dizer, era a conclusão da medicina psiquiátrica da época, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, se fosse o caso da época, né? Isso não quer dizer que seja verdadeiro, evidentemente, né? O fato de haver concordância não quer dizer que é uma concordância com a verdade, né? Em certa época da humanidade, a humanidade inteira esteve em concordância com o fato de que é o Sol que gira em torno da Terra. Isso não era verdadeiro. Quer dizer, então, concordância, ainda que entre os sábios, acadêmicos e tal, não é argumento a comprovar coisa alguma, cientificamente falando. Se você aplicar o próprio método, a própria racionalidade científica, você vai concluir que a concordância entre os sábios não é, por si, prova científica de que algo está correto. Então, mas Frei Kloppenborg, é claro, aproveita essa concordância, né? Sobretudo das obras aqui que ele trouxe, dos médicos que responderam ao seu questionário para, né, dar ali, né, golpe de misericórdia. Olha, tá vendo? Se você não quiser se afastar aí do espiritismo, porque, né, como mostramos, né, Frei Kloppenborg teria mostrado, doutrinariamente, estatisticamente, cientificamente, ele é não confiável. Se você não quiser se afastar porque a Bíblia condena, então veja aí o que estão dizendo os médicos psiquiatras, né? Esse pessoal é tudo um bando de maluco e você pode ficar maluco também se entrar nessa, né? Com perdão de novo, né, da coloquialidade aqui da linguagem, em suma é isso que está sendo dito, né? Então alguém que lesse esse livro negro do Espiritismo realmente ia sair em desabalada carreira, morrendo de medo, né? Se passasse em frente a algum centro espírita, iria por certo fugir, né? Realmente altamente receoso, né, de se aproximar. E Frei Kloppenborg, então, nas páginas seguintes, faz aqui um arremate, né, bastante detalhado, né, enfim, didaticamente muito bem posto daquilo que ele trouxe, né, nessa última sessão, nessa última parte, né. Enfim, e faz aí um arremate final aí do seu livro, né,
Essa altura chegamos aqui já no final. O final do livro, na verdade, as últimas 2 páginas são o índice, né? Esse livro, como alguns outros, traz o índice no final e não no começo. Enfim, a obra de Frei Kloppenberg, na verdade, se encerra aqui, né? E encerramos também aqui, então, o nosso trazer aqui para vocês desses excertos acompanhados aqui de alguns comentários e análise dessa obra contra o Espiritismo, né? O livro negro do Espiritismo, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg. Tá certo? Recomendamos a leitura integral da obra, né? Porque precisamos conhecer os argumentos, né? Não só por uma questão de cultura, né, espírita, mas também porque muitos desses argumentos, presentemente, não tenha dúvida, são ainda empregados. Precisamos conhecê-los e, como nos recomendou Kardec, precisamos também estudar as obras que falam contra o Espiritismo, né? Precisamos desassombradamente, corajosamente, olhar de frente os argumentos que são apresentados contra a doutrina, né? Perfeito? Então, muito obrigado. Ficamos por aqui então, né? Conseguimos realmente finalizar aqui com esses 5 vídeos e continuaremos a estudar outras obras, né, contrárias ao Espiritismo. A próxima será com certeza também mais uma obra de Frei Kloppenberg, né? Há outras, depois de 3 obras de Frei Kloppenberg, vou passar para algum outro autor para variar um pouco, né? Mas vamos na próxima aqui falar de novo nesse autor, né, Frei Boaventura Kloppenberg, que realmente escreveu uma série de obras contra o Espiritismo, então dá para escolher à vontade, né, entre as obras de Frei Kloppenberg. Tá certo? Muito obrigado então, meus amigos. Renovo aqui o pedido para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, etc., porque esses são parâmetros que a própria plataforma utiliza para dar mais visibilidade aos vídeos e assim você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.